Seguindo, como que a gente faz então para aplicar esses conceitos, essa estrutura na prática? Vamos ali para o passo a passo. Bom, acho que o primeiro ponto para a gente definir aqui, o passo a passo, é definir o tema da sua copy, né? A gente costuma chamar isso de Big Idea, mas para a gente facilitar aqui, vamos colocar como tema, tá? Ok. Então, a primeira coisa é defina o tema da sua copy. É interessante você começar a escrever e já saber, ou né, desenhar, ou enfim, o material que você for fazer, você já ter bem definido sobre o que você quer falar, né, o parâmetro de conteúdo que você quer lidar. Então, demos exemplo aqui do produto para cabelo, né? É, o tema poderia ser o cabelo não é mais problema, é solução, ou alguma coisa do tipo. E aí você consegue pensar nisso a partir de um tema. Então, o primeiro ponto para isso é você realmente definir, deixar isso extremamente definido para você não fugir e não ficar perdido durante tudo que você for fazer. Exato. A Big Idea, ela é o universo que você vai imergir a copy. Então ela te dá as características dos elementos que você vai falar a respeito. Seguindo, essa Big Idea, ela tem que ter força, e essa força ela acontece através dessa emoção gerenciadora. Explica de forma objetiva, Pedro, o que é essa emoção gerenciadora? Acho que como o próprio nome diz, a emoção gerenciadora é a emoção que vai guiar a sua copy. Então, eu quero que a pessoa, durante a copy, sinta felicidade, ela fique feliz, ou ela fique corajosa, ela fique preocupada, fique ansiosa. Exato. Ponto importante, tá, gente? A emoção gerenciadora, ela tem que ser exclusiva. Não dá na mesma copy para você fazer a pessoa se sentir feliz e triste, né? Então isso é bem importante, porque senão você gera uma copy esquizofrênica, você não consegue despertar nada de fato na pessoa. E o fato dessa emoção ser exclusiva, ela tem que estar conectada com esse terceiro ponto que é o objetivo. Então, se você vai apresentar uma solução, a copy cutuca a dor. Se você vai apresentar um estímulo para ascensão, né? Então a copy ela tem que trazer um ar de felicidade. Então você não está solucionando um problema, você está elevando emocionalmente essa pessoa. Então o que seria esse objetivo, Pedro? O objetivo aqui, ele entra muito também na questão do funil, né, que a gente já conversou lá atrás também. Exato. Então, daqui a pouco a gente pede para colocar algum izinho aqui no vídeo, para vocês verem, mas o objetivo é basicamente a etapa do funil que você está lidando. Então tá, essas pessoas já são conscientes para comprar, ou você já fez elas descerem, né, todas as etapas da sua marca, então beleza, então vamos vender com ela. Ah não, ela é a pessoa que está me descobrindo agora, ou é uma pessoa muito ainda difícil, ela tem uma consciência muito baixa do meu produto, ela não sabe como funciona, ela nem sabe o preço direito. Então, beleza, então a gente tem o objetivo aqui de ela de descobrir, ela aprender sobre você, ela aprender sobre como aquele produto pode ser útil e interessante para ela. Isso aí. Eu vou até acelerar aqui, senão esse vídeo vai passar de 15 minutos. Vamos lá. Tá, ok. Ó, com relação ao objetivo, então o Pedro trouxe um ponto interessante. Você tem um objetivo da copy e você tem um objetivo do momento. Então a copy ela está muito atrelada ao contexto de funil, qual o momento do funil dela, e aí você tem o da copy especificamente, que é o que você quer estimular. Quando a gente fala de chamar atenção, a gente está falando de elementos que estabeleçam essa atenção inicial. Eu acho interessante a gente trazer um ponto aqui, quando a gente fala do digital, como a janela de atenção está cada vez mais curta, a atenção ela acontece muitas vezes pela ruptura de algum padrão. Então, exemplo, o padrão do feed, quando tem uma ruptura, que pode acontecer por contraste, que pode acontecer por algum elemento que aparece estranho, aquele posicionamento, chamou atenção. Mesma coisa no Stories, mesma coisa no Reels. Então isso é importante. Chamar atenção, vamos focar na quebra de padrão. Aí tem aquele princípio do design, que isso é uma coisa que o Pedro fala muito, que é a questão do contraste, né, Pedro? Tem a questão Sim, de repetição e aí vem o contraste, né? exato. Repetição é algo inerente ao design. Você precisa repetir para que as pessoas elas consigam linkar, né, os assuntos com a sua marca. Mas o contraste também ela é essencial. Então, é você saber dar atenção àquilo que você quer no momento certo. Então, é saber repetir quando para a pessoa linkar e é saber dar contraste quando a pessoa precisa de atenção naquele ponto específico. Isso aí. E no próximo, a questão de situar. Você tem que dizer a que você veio, uma copy.
a pessoa tem que aterrissar em algum momento. Então, quando a gente tem o tema, você tem que colocar, contextualizar que ela está ali atrelada. Então, esse situar, ele muitas vezes ele vem através de uma promessa inicial. Ele vem através de uma expectativa que é criada para a pessoa entender. Ah, ok. Então, por exemplo, quando você acessa uma landing page e você tem um grande objetivo, por exemplo, resolva os seus problemas com essa solução. Então, vamos de novo contextualizando com a copy de cabelo. Não sofra mais com cabelos oleosos. Esse é um exemplo de situar, né, com relação à copy. Com relação aos conceitos, Pedro, é uma questão um pouco mais racional, né? Isso, tipo, aqui a gente colocou como explicar conceitos, mas ele adentra os seus objetivos também, a sua forma de escrever. Então pode ser que você esteja aqui colocando, pode ser que os seus conceitos que você colocou, né, pode ser que o seu tema seja emocional, então aqui você foque também em pontos mais emocionais, em como aquilo pode aplicar, mas a intenção aqui é você aprofundar sobre o seu tema no fim das contas, né? Então, se você aprofundar de um tema emocional, você pode ser sobre ele. Normalmente você precisa também buscar numa copy explicar algumas coisas, então ser claro. Você não pode só falar assim, cabelos oleosos, compre. A pessoa vai lá e não vai funcionar. Exatamente. Não envolve, né? Não envolve. Então, beleza. A forma como você chama atenção, que é uma parte muito cognitiva, se você chama de forma emocional, beleza. Então você tem que dar até argumentos para essa pessoa, para que dentro dela ela argumente com ela mesma que aquilo não é só emocional, por mais que às vezes até seja. Exato. É a justificativa, né? Então é aquele ponto. A gente compra por emoção e justifica com a razão. Essa justificativa muitas vezes ela tem que ser interna com você mesmo. Não, mas é que o preço estava muito bom, mas que a condição era única. Não, só tinha aquele prazo para comprar. Ou muitas vezes a justificativa ela é social, porque o processo de decisão ele acontece dentro de contextos sociais. Aí o marido tem que justificar para a esposa por que ele comprou, o filho tem que justificar para os pais por que adquiriu e assim por diante. Só um exemplo legal, tem muita gente que compra a justificativa da marca, né? Um exemplo, tem gente que hoje em dia compra muita roupa, e até amiga minha que fala isso, eu comprei porque é da Shein. Exemplo, sabe que a Shein é barata, sabe que a Shein fica bonita, eu comprei porque é dela, tipo, se fosse uma marca aleatória, desconhecida, ela não compraria aquele produto, por exemplo. E para fechar, o CTA, esse é um ponto importante. Chamada para ação não é só ação de compra. E aí é um ponto essencial. Para o funil acontecer, a ação, essa chamada para ação, ela também entra na questão de envolver. Então, curtir, comentar, compartilhar, salvar, são chamadas para ação. E às vezes a gente pensa que chamada para ação é só o compre agora. Mas a gente também tem um saiba mais. A gente também tem um informe-se. A gente também tem um fique por dentro. A gente tem diga para sua família. Sabe, tem várias formas de chamar para ação. Não é só a questão de efetivamente realizar a compra. Pedro, mostra um exemplo aí para o pessoal, para a gente fechar a ideia do conceito, que eu acredito que é muito legal para amarrar todas as pontas do que foi falado aqui. Beleza. Bom, eu peguei um exemplo, tá, do seu perfil, Antônio. Então eu peguei aqui um exemplo que a gente fez, é um vídeo já um pouco antigo. Mas vamos lá. Aqui tem o erro que pode explodir o seu marketing, né? Então aqui é o objetivo de chamar a atenção da pessoa a partir dessa imagem. A intenção aqui, né, as cores, a forma como tá, explodir é uma forma da pessoa perceber e chamar a atenção dela. Inclusive, depois a gente teve que recorrer no Facebook e no YouTube, porque eles entenderam que era uma explosão de verdade, e, né, e violência não pode, né? Sim. Então... Amarrando com o conceito, né? Situou, gatilho de curiosidade. Exato. Quebrou o padrão, porque quem que fala que vai explodir o marketing? Eu quero saber o que pode dar errado na minha estratégia de marketing. Isso. E, bom, aqui, o erro digital pode acabar, aqui continuação escrita. Aqui deu um problema, que eram emojis, eu acho que o Mind Map não conseguiu exportar. Sempre falei que você no marketing digital não precisa acertar no primeiro dia. Muito pelo contrário, é bem normal acertos virem gradualmente, cada dia melhorando mais. Porém, um erro mortal para o seu negócio pode fazer colocar tudo a perder, já sabe qual é? Ok. E aí você pode já aqui questionar algumas coisas para mim, né, Pedro? Não tem call to action, não explicou. Primeiro que o objetivo é um vídeo, né?
Então, a parte de explicar, normalmente, tem aqui o símbolozinho do IGTV, né? Normalmente a intenção é que a pessoa veja o vídeo. Nosso objetivo é esse, né? Então, no vídeo também vai ter um call to action, algo do tipo. O segundo é que, muitas vezes o call to action, como o Tony deixou claro, nem sempre é o comprar e também nem sempre é tão claro. Então, desculpa o despertador. Já sabe qual é? Então, essa é uma forma da pessoa, muitas vezes, chamar, às vezes, para comentar, inclusive, né? É um objetivo da pessoa comentar ou pelo menos, aguçar a atenção dela para aquele momento. Exato. E aí um ponto interessante, o objetivo da copy é gerar um envolvimento com o vídeo. Então, não necessariamente você precisa colocar todos os elementos escritos, né, que foi o que você disse. Parte dos elementos, eles se complementam com o vídeo. Então, a ideia dessa mini copy é gerar um estímulo para que a pessoa assista o vídeo com um pouco de consciência com relação àquilo que vai ser falado. Porque também, por ser vídeo, não necessariamente significa que ela vai ler. Né? Então, você também tem esse ponto. Né? O foco de atenção não necessariamente é a parte escrita. Então, galera, a ideia aqui hoje era justamente destrinchar a parte prática com relação ao copywriting. Então, a gente falou, vamos recapitular lá, Pedro. Lá no início, trouxe o conceito. Em seguida, duas metodologias que podem ser usadas para a estrutura de copy, o AIDA e o Storytelling, ali na jornada do herói. E para fechar, esses principais elementos que você pode olhar quando você está estruturando a sua copy. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aí, tem mais coisa que a gente está produzindo. Espero que vocês gostem, fiquem ligados. Valeu! Tchau, tchau.